Revelado, os 7 incríveis horrores das montanhas russas vitorianas que transformaram vidas. Maria olhava para o seu sonho com o coração acelerado, assim como numa montanha russa, cheia de altos e baixos vertiginosos. Com apenas 24 anos, ela sabia que a vida na periferia de São Paulo era uma verdadeira maratona. Desde pequena, sua avó sempre foi sua melhor amiga, ensinando que desafios são como os lopes e quedas de um brinquedo. Você vai ter que se segurar firme, minha filha, dizia a matriarca com um sorriso caloroso. Mas agora a vida parecia mais uma descida sem fim. Com uma barraca de comida típica armada na esquina da rua, Maria lutava diariamente para vender seus pastéis e brigadeiros. Sabia que cada receita era uma herança valiosa de sua avó, um pedaço do amor e da tradição. A cada cliente sentia aquele frio na barriga, a adrenalina batendo forte, mas a realidade financeira a esmagava como um casquinha de sorvete no chão. As contas estavam empilhadas e o sonho de abrir um restaurante parecia escapar entre os dedos. Até que um novo vizinho apareceu. Um executivo barulhento, que não perdia uma oportunidade de menosprezar seu trabalho. Comida de rua é coisa de quem não tem ambição, minha cara, disse ele, com um sorriso arrogante que a fazia sentir como se estivesse malacapeando. Aquela frase ecoou em sua mente como um grito ensurdecedor, transformando sua confiança em cinzas. Mas as histórias da avó voltaram a lhe dar força. As montanhas russas são assustadoras, sim, mas sempre há volta para cima. Ansiosa para transformar sua dor em poder, Maria decidiu que não deixaria que as palavras do vizinho a abalassem. Com suas receitas, ela começou a criar pratos que refletem sua resiliência e luta. Vou provar que comida de rua pode ser algo grandioso, gritava para si mesma, enquanto experimentava novos sabores e técnica. A cada venda, o coração pulsava no ritmo de uma montanha-russa cheia de prazer e emoção. A comunidade começou a notar. Olhares curiosos se voltaram para sua barraca, e logo as redes sociais começaram a fazer barulho em torno do seu negócio. Enquanto isso, o vizinho continuava com sua rotina de desdém. Maria pensava nele como um obstáculo a ser superado e não um inimigo. Mas à medida que o negócio crescia, também crescia a preocupação. E se o meu sucesso me afastar da minha comunidade? Questionava, angustiada. Seu coração doía, pois o laço que tinha com aquelas pessoas era mais valioso que qualquer conquistas. Foi então que uma grande tempestade abalou a comunidade. O vento uivava, e as chuvas pareciam querer arrastar tudo que encontrassem pela frente. O estrondo da água não só molhou as ruas, mas também destruiu a barraca do vizinho, que agora se encontrava perdido e desolado. Maria sentiu o peito apertar. Uma guerra interna começou. Deveria ela ajudar quem sempre a menosprezou? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Confusa, Maria parou em frente ao que restou da barraca do homem. O coração disparava, uma montanha-russa de emoções, enquanto pensava nas dificuldades da sua avó. Ela estava diante de um dilema moral difícil. Poderia se unir a quem a desprezava durante tanto tempo. Naquele momento, a pergunta pairava no ar. Ela ajudaria a reconstruir a dignidade do vizinho, ou preservaria sua dor? O que fará Maria? A resposta estava a um passo, e sua história apenas começava a se desenrolar. Maria olhou para a barraca destruída, a madeira quebrada e os panos encharcados pareciam contar uma história de perda e desespero. O vento frio da tempestade ainda sussurrava em seus ouvidos. Um nó se formou em sua garganta ao imaginar o vizinho, aquele que a menosprezava, agora sozinho e vulnerável. O que fazer? Se eu não fosse eu, o que eu faria? A pergunta fez ecoar em sua mente. A voz da avó sussurrou em seu coração, lembrando os momentos em que ajudaram os vizinhos em dificuldades, mesmo quando a vida parecia impiedosa. Maria engoliu em seco e respirou fundo, decidida a procurar uma solução que pudesse unir a comunidade. Com um impulso, ela se aproximou do espaço caótico diante dela. Olhou ao redor e viu pessoas da vizinhança preocupadas, mas hesitantes para se envolver. O espírito comunitário parecia ter sido arrastado pelo vento. Com a coragem fervilhando dentro de si, Maria decidiu que não poderia ficar parada. Não em uma situação tão grave. Oi, pessoal! Chamou, fazendo o melhor para atrair a atenção dos vizinhos. Se o nosso irmão precisa de ajuda, vamos dar um jeito nisso. Eu posso cozinhar.
Vamos fazer uma vaquinha para reconstruir a barraca dele. Maria sentiu seu coração acelerar. A dúvida pisava forte, mas a esperança brilhava com mais intensidade. Os olhares se cruzaram. As expressões eram uma mistura de espanto e consideração. Foi a vez de Tânia, uma mulher idosa da comunidade, que rompeu o silêncio. Ele pode ter sido um chato, mas eu sei que ele nunca deixou de trabalhar duro, disse ela com a voz trêmula. A afirmação parecia quebrar o gelo enrijecido que havia se formado. Maria viu que algumas cabeças começaram a balançar. O grupo se uniu, e as vozes foram se somando. Vamos nos juntar para ajudar. Se ele desce, nós subimos. Gritou um jovem, e Maria sentiu uma onda de empatia e força fluir ao seu redor. Era um espetáculo bonito. A energia da comunidade renascia em meio à destruição. Os vizinhos começaram a trazer ingredientes, enquanto Maria se dedicava a cozinhar. As panelas ferviam, e o cheiro da comida tomava conta da rua. Era um cheiro de esperança, de união e do espírito brasileiro que nunca desiste. Todos se reuniram. Risos, histórias e lembranças passaram a rodar entre os moradores, que mesmo nas dificuldades, se apoiavam. Mas, na mente de Maria, o dilema continuava. Ao mesmo tempo que preenchia os pratos de comida e se via unindo a comunidade, o sorriso do vizinho, agora desejoso de ajuda, a fazia lembrar de sua humilhação passada. Como será que ele reagirá ao ver o movimento que estou tentando criar? Será que ele realmente mudará? O dia passou veloz e após várias horas, um banquete simples foi montado na rua. Maria olhou para a barraquinha restaurada temporariamente e sentiu seu coração disparar. Era um passo à frente, mas faltava um desafio crucial. O homem ainda tinha que ser abordado. Ele, que sempre foi tão arrogante e sarcástico, era o último a saber. E se ele rejeitasse a generosidade da comunidade? E se o orgulho falasse mais alto que a gratidão? Exatamente nesse momento, Maria decidiu que precisava confrontá-lo. Eu não posso mais ficar na minha zona de conforto. É hora de agir, pensou, com a adrenalina pulsando em suas veias como em uma montanha-russa. Ao olhar para o grupo, percebeu que a transformação estava apenas começando. Com novos aromas envolvendo o ar, Maria sentiu que não era apenas a barraca do vizinho que precisava ser reconstruída, mas sim um novo começo para todos. Com o coração na mão, Maria se dirigiu para a casa do vizinho. O que ela diria? Seria suficiente? A esperança e o medo dançavam juntos. Mal sabia ela que este encontro mudaria não apenas a vida dele, mas também a dela. Maria caminhou em direção à casa do vizinho. Seus passos eram lentos e a tensão no ar deixava seu estômago embrulhado. A casa dele, que sempre parecia impenetrável, agora parecia refletir a vulnerabilidade de quem estava dentro. O silêncio do lugar era cortante. Ela parou na porta e hesitou. O que ela esperava? Um agradecimento? Um insulto? Ela respirou fundo, tentando reunir a coragem necessária. No fundo, sabia que o momento estava ali, aguardando. Finalmente decidiu bater. O som do impacto ecoou como um tambor em seu coração. Após alguns instantes que pareceram eternos, a porta se abriu lentamente. Ele estava ali, com os olhos cansados e um semblante que exibia a luta que enfrentava. O homem a encarou, e por um breve momento, Maria sentiu uma onda de empatia. Oi, seu Carlos, começou ela, sua voz um pouco trêmula. Eu vim te falar sobre o que aconteceu. O que você precisa, a comunidade está aqui para ajudar. O olhar de Carlos era de desconfiança, como se ele estivesse tentando entender se realmente estava ouvindo aquilo. Ele franziu a testa e por um momento, parecia prestes a fechar a porta na cara dela. Por que você faria isso? Questionou ele com a voz carregada de ceticismo. Sempre me menosprezou, sempre foi fácil falar mal de mim. Agora, quer me ajudar? Maria sentiu o coração apertar. Era uma acusação justa. Mas no fundo, ela sabia que a mudança exigia coragem e um passo em direção ao que era certo. Eu sei que muitos de nós não agimos da melhor forma antes, Carlos. Mas o que aconteceu foi um sinal, um lembrete de que somos todos humanos. Nós podemos mudar, eu posso mudar. Ele balançou a cabeça, como se duvidasse, mas não parecia pronto para dispensá-la. E se eu não quiser a sua ajuda? Desafiou, quase em tom de raiva. Eu não posso obrigá-lo. Mas talvez você possa pensar no que isso significa para todos nós, ela disse, suas palavras carregadas de sinceridade. Fomos divididos por suas ações, o que você fez acaba afetando todos aqui. Mas agora podemos recomeçar juntos. Carlos olhou para o chão imóvel, seus pensamentos parecendo brigar entre si. A raiva se misturava com a tristeza e a confusão. Maria viu que a resistência era mais do que orgulho. Havia tristeza e solidão ali, uma vulnerabilidade que ele não sabia lidar. O que você acha? Perguntou Maria, suas emoções à flor da pele.
Estamos preparando um banquete na rua, para que todos possam se unir. Mais que comida, é um gesto. A comunidade está aqui. Ele levantou a cabeça, sua expressão suavizando-se um pouco, mas o ceticismo ainda dançava em seu olhar. Vocês realmente fariam isso por mim? Sim, respondeu Maria com fé. Não importa o passado. O selo da mudança é a disposição de olhar além. E isso é uma oportunidade para todos nós. Carlos permaneceu em silêncio, a batalha interna ainda visível em seu rosto. Maria aguardou, sem saber se o que havia dito tinha surtido efeito. O que aconteceria agora? Ele se tornaria parte da solução ou se manteria na sombra das feridas passadas? Aos poucos, ela percebeu que havia um brilho de curiosidade nos olhos dele, algo que há muito tempo não via. Eu vou. Ele começou hesitando. As palavras estavam no ar, e o que ele diria em seguida poderia definir o futuro de todos na vizinhança. Maria segurou a respiração, sabendo que esse momento era decisivo. O destino de suas relações estava prestes a ser revelado. A voz de Carlos vacilava, um fio invisível ligando sua luta interna ao olhar esperançoso de Maria. Eu vou, mas... E as palavras desabaram, pesadas como uma pedra. O silêncio que se seguiu parecia mais profundo que antes, uma camada de incerteza cobrindo o ambiente. Maria mordeu o lábio inferior, a ansiedade crescendo em seu peito. Mas o que, Carlos? Ela perguntou, quase numa súplica. O que te impede de ir? Ele respirou fundo, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e vulnerabilidade. Você realmente acha que a comunidade vai me aceitar? Eu sou o vilão da história. O que eu fiz feriu muita gente. Maria sentiu um nó na garganta. Quão comum era carregar erros do passado com tanta intensidade. Olha, eu sei que as coisas não vão mudar da noite para o dia. Mas se nós não tentarmos, se você não tentar, nada vai mudar. E essa dor só vai aumentar. Um fio de esperança começou a tomar forma no coração de Carlos. Ele olhou pela janela aberta da casa, seus olhos acompanhando as folhas balançando ao vento. As crianças da vizinhança, em risadas alegres, pareciam tão longe de suas preocupações. Aquela imagem fez o peso de sua culpa parecer ainda mais insuportável. Você nem imagina como é sentir-se sozinho. Acordar todos os dias em meio a este vazio. Ele gesticulou com as mãos como se quisesse alcançar a conexão que havia perdido. Eu não sou um bom vizinho. Eu não sou uma boa pessoa. Maria avançou um passo, seu olhar firme e cheio de compaixão. Mas todos erramos, Carlos. E é em nossos erros que podemos encontrar crescimento. A comunidade quer te dar uma chance. Talvez você possa mudar a narrativa. Carlos a encarou, analisando o que ela dizia. Os olhos dela eram um espelho de compreensão e empatia. O silêncio se instalou novamente, mas era um silêncio mais promissor. Finalmente, ele disse. Então, você realmente acredita que eles me aceitariam? A dúvida ainda pairava no ar entre eles. Eu acredito, sim. Mas isso depende de você dar o primeiro passo. Aceitar a ajuda e se apresentar. Ninguém pode fazer isso por você. A tensão na atmosfera começou a se dissipar, como uma nuvem pesada que lentamente se afastava. Carlos piscou algumas vezes como que tentando clarear a mente. Um pequeno sorriso tímido surgiu em seus lábios. Era um início. Apenas um fio de luz, mas era algo. Eu vou tentar, decidiu ele, uma nova determinação tomando forma. Mas no fundo de seu coração, um pavor ainda se instalava. E se for muito tarde? Maria sorriu calorosa e compreensiva. Nunca é tarde para recomeçar. O que importa é que você queira. Venha ao banquete e você verá. Nós estaremos todos lá, prontos para te receber. Ele assentiu lentamente como se a decisão ainda estivesse se solidificando em sua mente. Quando Carlos finalmente fechou a porta, uma onda de novos sentimentos tomou conta de Maria. Ela tinha que contar a todos sua decisão. Ao se afastar da casa, o vento a envolveu, trazendo uma sensação de alívio e esperança. Mas, ao mesmo tempo, havia uma faísca de nervosismo em seu coração. Como os outros reagiriam ao saber que Carlos se juntaria ao banquete? E se a aceitação não fosse tão simples assim? A expectativa do que estava por vir fez o passo de Maria acelerar, sua mente já conspirando sobre como criar um ambiente acolhedor e receptivo. O peso da preocupação misturou-se à emoção, pois ela sabia que aquele banquete não seria apenas uma refeição, seria um novo começo para todos. Maria se chacoalhou determinada. Era hora de reunir as pessoas e preparar tudo, mas também era necessário preparar os corações. Afinal, a transformação não dependia só de Carlos, mas de todos, unidos em um propósito maior. Ao caminhar, ela piscou para o céu, como se ali estivesse a resposta para seus anseios. Mas enquanto se afastava, uma sensação estranha a atingiu. Um novo dilema surgia diante dela. E se tudo isso acabar em fracasso?
Pensou, quase em um sussurro. O eco de suas próprias dúvidas reverberou em sua mente. O próximo passo estava ao seu alcance. Mas a incerteza do futuro a fazia hesitar. Maria não conseguia tirar da cabeça a ansiedade sobre o que viria a seguir. As imagens das reações das pessoas a deixavam inquieta. Seriam capazes de perdoar Carlos? Enquanto caminhava, suas mãos tremiam ligeiramente e ela apertou a sacola de papel que carregava, como se isso pudesse dar-lhe alguma força. Ao chegar à pracinha central, o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons quentes de laranja e rosa. Era nesse espaço onde tantas risadas haviam ecoado no passado e agora parecia um palco para um recomeço. O banquete estava sendo preparado sob os olhares curiosos dos vizinhos, e Maria sabia que precisava agir rapidamente. Oi pessoal, tudo bem? Cumprimentou forçando um sorriso. Assim que as primeiras vozes se levantaram, a tensão começou a se dissipar, mas ainda havia um clima de expectativa. Oi Maria, o que você trouxe? Perguntou Ana, uma de suas amigas mais próximas, enquanto organizava as mesas. Um pouco de tudo, ela hesitou, engolindo em seco. Mas temos que conversar sobre Carlos. Os murmúrios começaram a crescer, como ondas prestes a quebrar na areia. A expressão de surpresa de alguns era visível. Outros, como Joaquim, franziram a testa, lembrando-se dos eventos passados. Maria respirou fundo, sabendo que era o momento de ser franca. Ele quer vir. A declaração estava fora de seu controle, saindo apressada como o ar de um balão furado. Ele resolveu que quer uma nova chance e eu acho que nós devemos dar a ele esta oportunidade. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Olhares se cruzaram, alguns cheios de empatia, outros de ceticismo. Ana foi a primeira a reagir. Você está falando sério, Maria? Ele machucou muita gente e você sabe disso. Sim, eu sei, respondeu Maria, seu tom decidido. Mas eu também sei que todos erramos. O que podemos fazer para mudar isso? Precisamos dar a ele uma chance de se redimir. As palavras saíam de sua boca com uma urgência que parecia medida. Esse banquete não é só uma refeição. É uma oportunidade de nos unirmos, de mostrarmos que somos melhores do que nossos erros. As reações ainda eram misturadas, e Maria se lembrou de como isso era doloroso. Mas ao mesmo tempo havia uma luz no fundo de sua mente, a esperança de um novo começo, tanto para Carlos quanto para a comunidade. E se a gente fizer uma coisa? Joaquim finalmente se manifestou, sua voz firme. Que tal termos um espaço para falarmos abertamente? Podemos ouvir Carlos, e decidir o que fazer depois disso. Murmúrios de concordância surgiram, e Maria sentiu seu peito se aquecer. Aquela era a abordagem certa. Era necessário escutar e talvez curar feridas antigas. Com uma nova sensação de urgência, ela pegou o microfone que estava ao lado da mesa de som. Oi pessoal! Seguinte. Vocês acharam que o banquete seria só sobre comida, mas precisamos de um momento mais importante. Vamos ouvir Carlos. Ele estará aqui, e eu espero que vocês estejam preparados para isso. O que aconteceu no passado ficou no passado, mas o futuro é um território novo. Vamos oferecer a ele uma verdadeira chance de se reerguer. Ela viu os rostos se virarem, a expectativa e a desconfiança se misturando. Sentia o coração acelerar, e a ansiedade parecia ser um botão ligado direto em seu estômago. Haveria espaço no coração das pessoas para aceitar aquela mudança? O tempo passou lentamente à medida que o banquete se desenrolava, e Maria observava cada interação, cada sussurro, esperando que o momento de Carlos chegasse. Ela soube que as próximas horas seriam cruciais, não apenas para ele, mas para todos. O que aconteceria quando ele entrasse na praça? Estariam prontos para aceitar o passado dele ou, como um grito ensurdecedor, as mágoas só voltariam a arder? A incerteza envolveu. O banquete estava prestes a se tornar um campo de batalha entre perdão e ressentimento. Maria olhou ao redor, sentindo o peso da responsabilidade. Poderia ser um novo começo, ou o rompimento definitivo de laços. Mal sabia que as verdadeiras reações viriam muito mais tarde e impactariam a todos de maneira que ninguém poderia prever. Maria ficou parada com o microfone na mão, observando o movimento da praça. As mesas estavam arrumadas, as pessoas começavam a se servir, mas a atmosfera estava longe de ser festiva. Era um misto de alegria contida e apreensão. Ela se lembrava de cada vez que riu ao lado daqueles rostos, do tempo em que Carlos parecia uma parte inseparável daquele mundo. O céu agora estava mais escuro, e as luzes começaram a piscar por toda parte, como estrelas tímidas despontando ao anoitecer. Em meio ao burburinho e à confusão das vozes, Maria escutava também os sussurros que vinham de longe. Eu não sei se devemos fazer isso. Como ele pôde voltar? E se ele machucar todos nós de novo?
Essas falas lhe cortavam o coração. Maria, você tem certeza que isso é o certo? Perguntou Ana com um olhar preocupado. As duas estavam longe da mesa principal, e Maria sentiu a mão de Ana apertar seu braço. Era um suporte silencioso, mas poderoso. Um gesto que falava de amizade e lealdade mesmo em meio ao caos. Eu não sei, mas eu preciso acreditar que lições podem ser aprendidas, disse Maria, respirando fundo. Era a resposta que vinha à sua mente, mas ao mesmo tempo, um eco de dúvida reverberava em seu interior. Como poderia apostar no perdão quando suas próprias feridas ainda doíam? Finalmente, o relógio marcou 7 horas e a expectativa se transformou em um silêncio ensurdecedor, como se a praça toda tivesse prendido a respiração. Maria viu a sombra familiar de Carlos se aproximando. Com um passo hesitante, ele adentrou a área iluminada e as conversas diminuíram. O olhar dele rapidamente encontrou o de Maria, e ela percebeu a vulnerabilidade em seu rosto. Era um misto de medo e esperança. Oi, gente, disse Carlos, a voz tremendo. Ele parou um instante, como se buscasse as palavras certas no fundo de sua alma. Eu sei que não tenho palavras que possam apagar o que fiz, mas queria pedir uma chance de me redimir. Aquelas palavras romperam a tensão no ar. Murmúrios correram pela multidão. Joaquim, que estava ao lado, olhou para Maria, questionando-se em silêncio se haveria um futuro onde poderiam lidar com aquilo sem explosões emocionais. Maria sentiu que o momento se tornava quase palpável, tanto de dor quanto de potencial. Carlos, você precisa entender, começou Joaquim, a voz firme, mas ainda suave. Nós estamos todos machucados por sua ausência. Machucados pelo que você fez. Um coro de assentimentos ecoou ao redor, e Maria sentiu o peso da situação ainda mais intenso. A discussão havia começado, mas para onde iriam aquelas palavras? Carlos, ainda em pé, olhou ao redor da praça, para os rostos que um dia ele conheceu tão bem. Eu não espero que me perdoem imediatamente. Só quero que saibam que sou uma pessoa diferente agora. Que estou lidando comigo mesmo e que quero ser parte dessa comunidade novamente, se vocês me deixarem. Aquilo causou uma comoção inesperada. Algumas pessoas pareciam lutas entre a raiva e a compaixão. Os olhares variavam entre pena, desconfiança e até mesmo um pouco de esperança. Maria percebeu que a disputa emocional era apenas o começo. Seria necessária uma conversa mais profunda, com espaço para sentimentos verdadeiros. Mas antes que algo mais pudesse ser dito, algo começou a mudar entre os cidadãos da praça. Surgiram as primeiras reações sinceras. Carlos, você não aprendeu nada? Gritou um homem de um canto. As palavras carregadas de ressentimento ecoaram. A tensão cresceu novamente. Maria queria intervir, mas a nuvem de emoções estava prestes a estourar. Se aquilo não fosse tratado bem, as mágoas poderiam ressurgir com toda a força, e a luta pelo perdão poderia se transformar em um conflito ainda maior. Ela olhou para Carlos, depois para as pessoas ao redor, sentindo seu próprio coração acelerar. O que aconteceria a seguir? Onde aquela conversa os levaria? Estariam prontos para confrontar o passado e construir um futuro juntos? Maria não sabia, mas uma coisa era certa. A noite ainda estava longe de terminar e nas sombras daquela praça, o que mais estava por vir poderia mudar tudo. Conforme as palavras do homem ecoavam pela praça, a tensão se transformou em um turbilhão de sentimentos. Cada rosto mostrava uma história, vidas afetadas, esperanças despedaçadas, e o peso da confiança abalada. Maria não pôde deixar de notar o reflexo da sua própria dor nos olhos de tantos que a rodeavam. Todos estavam em constante luta, cada um com suas feridas abertas. Carlos hesitou, sua expressão parecia procurar um ânimo no olhar dos mais próximos, mas o desgosto ainda pairava no ar. Por favor, escutem. Eu sei que não posso mudar o que fiz, mas quero aprender a me reconstruir. Não sou mais o mesmo, e estou aqui para mostrar isso. A sinceridade na sua voz trouxe um silêncio profundo. Entre a multidão, Maria viu um grupo de jovens, descontentes e prontos para qualquer resposta. Um deles, Lucas, gritou: "E se ele machucar alguém de novo? Temos que nos proteger." Outros concordaram, acenando com as cabeças, carregando consigo dúvidas antigas. A ferida coletiva era visível e palpável. Maria respirou fundo. O coração dela se contorcia com o desejo de que todos pudessem ver um caminho em vez de serem reféns do medo. Ela sentiu mais do que nunca que precisava falar. Não podemos esquecer, mas também não podemos viver sob o peso do passado. Isso só vai nos aprisionar. As palavras saíram com uma urgência que lhe parecia estranha, mas necessária. Carlos a observou, um leve brilho de gratidão nos olhos. Maria tem razão, ele afirmou, a voz tremendo, mas firme. Estou aqui agora, de coração aberto. Não posso fazer isso sozinho.
Quero aprender com vocês e se me derem uma chance, quero provar que a mudança é possível. Um murmúrio diferente começou a se espalhar pela praça. Algumas pessoas pareciam hesitantes, enquanto outras se inclinavam, ouvidas por aqueles que queriam crer em redenção. Esse diálogo que se abria revelava a complexidade da reconciliação, onde dor e esperança coexistiam em um mesmo espaço. Eu só quero que vocês saibam que minha luta não é apenas com vocês. Eu estou lutando comigo mesmo todos os dias, continuou Carlos, esse desabafo tornando-se quase uma súplica. Ele parecia mais humano agora. As expressões de desprezo se misturaram a olhares de compreensão. A praça, antes densa com estranheza, agora palpita com um novo ritmo. E enquanto os olhares se cruzam, Maria percebe que a centelha da mudança pode acabar se acendendo. Entre todos aqueles que muitos destes dias apenas ofereciam aversão, o amor e a empatia estavam se manifestando, mal começando a emergir de sob a superfície. Mas quando, de repente, uma voz alta ressoou de trás da multidão: "Isso é só conversa fiada. Não se deixem enganar outra vez." O clima imediatamente se alterou. A dúvida e a raiva estavam de volta, como um frágil balão prestes a estourar. Maria sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. O futuro da comunidade estava em seus ombros, e ela não sabia como navegar nesse mar de emoções acirradas. A luta pelo perdão poderia desistir do futuro, ou trazer uma renovação. E se não for apenas sobre o que Carlos fez, mas sobre a chance que todos nós temos de sermos melhores? Maria questionou, sua voz agora mais firme. Seria isso suficiente para reunir a comunidade? Ou a divisão e o medo a afastariam deles mais uma vez? Todo o peso desse momento tinha o poder de transformá-los ou destruí-los. A resposta pairava no ar, esperando para ser descoberta. E cada segundo que passava parecia intensificar a urgência do que estava por vir. A verdadeira revelação da noite ainda estava um passo adiante. O que poderia ocorrer em seguida? A confusão na praça era palpável, como uma tempestade prestes a eclodir. Maria sentiu o coração acelerar. Olhares desconfiados se cruzavam, enquanto murmúrios inquietos ecoavam. A voz que havia clamado contra Carlos lançara uma sombra sobre a esperança que começava a brotar. "Acho que todos nós temos medo", disse uma mulher de cabelos grisalhos que se aproximou timidamente. "Medo de nos ferirmos novamente. Mas medo não pode ser o nosso guia. Precisamos decidir o que queremos ser juntos." Sua voz sussurrante, ainda que frágil, trouxe um momento de contemplação. Maria percebeu que havia ali uma chance de transformar a febre do descontentamento em uma faísca de conversa. "Todos nós carregamos nossas próprias histórias", Maria começou, respirando profundamente. "Não devemos ser apenas definidos pelos nossos erros. Podemos ser moldados pelas escolhas que fazemos agora." Ela olhou para os rostos ao seu redor, buscando conexão. "O que acontece nesta praça hoje pode decidir nosso destino. Podemos continuar separados, ou podemos nos unir com empatia e coragem." Carlos, absorvendo as palavras de Maria, sentiu algo dentro dele se modificar. A divisa entre perdão e mágoa estava mais tênue do que jamais imaginara. Mas Lucas, visivelmente agitado, foi incisivo. "E quem vai garantir que isso não acontece de novo? Quantas vidas mais precisam ser arruinadas?" Seu olhar pegajoso buscava o apoio da multidão. "Estamos todos aqui de alguma forma para lutar por mais." Uma voz ascendente de um jovem na multidão clamou com fervor: "Carlos já pagou um preço. Ele merece a nossa chance de mudar, mas, mais que isso, nós merecemos a chance de reconstruir juntos." O diálogo começou a se intensificar, cada palavra parecia deslizar do coração para o ar. Um a um, outras vozes se erguiam, como um chamado a todos os que se sentiam cansados de carregar o peso da culpa e do medo. Eram pessoas comuns, unindo-se em busca de um propósito maior. "Estou aqui porque quero fazer a diferença", Carlos disse, agora mais seguro. "Não estou pedindo apenas que me perdoem. Estou pedindo para que nos permitam crescer juntos." Uma onda de sussurros atravessou a praça. Mais pessoas começaram a acenar, criando um coro de anuências e uma energia de esperança permeava o ambiente. Maria observava aquela transformação. Era como se algo até então silenciado tivesse conseguido ressoar. Mas quando o clima parecia começar a mudar, a voz que havia contestado se fez ouvir novamente. "Essa mudança não virá sem esforço. Precisamos de ações, não apenas palavras." As palavras repercutiram com força, e uma onda de apreensão transpareceu nas expressões dos que estavam à volta. Naquele momento, Maria sabia que a conversa não poderia se encerrar ali. Era necessário um novo passo, algo que unisse todos em um compromisso simbólico. "Se queremos verdadeira mudança, que tal começarmos uma ação juntos?" Maria propôs, a ideia começando a revelar-se em sua mente.
Um projeto que envolvesse todos nós, uma maneira de construir confiança em cada um de nós. O que acham de trabalhar em um espaço comunitário? Os murmúrios começaram a pulsar, um embrião de ideia surgindo no ar. Esperança e incerteza dançavam lado a lado. No entanto, uma nuvem mais escura se aproximava. Uma figura conhecida se aproximou da multidão. Era o líder da antiga ala conservadora da comunidade, alguém que sempre fizera questão de manter o status quo intacto, e sua presença parecia uma tempestade prestes a desabar. O que está acontecendo aqui? Vocês não estão pensando que isso vai acabar bem, estão? Sua voz era firme, mas Maria podia ver a inquietação nos olhos dele. A tensão na praça aumentou, e o desfecho daquela conversa continuava indefinido. Maria sentiu novamente aquele pulsar em seu coração. O futuro não era garantido, mas ela não desistiria. A batalha pelo futuro daquela comunidade estava apenas começando. Que decisões seriam tomadas agora? Como agiriam diante daquele novo desafio? Um silêncio pesado envolveu a praça, quebrado apenas pelo som de passos firmes que ecoavam na calçada. O líder conservador, conhecido por seu discurso inflamado, avançou em direção ao centro da multidão, arrastando consigo uma aura de desconfiança. Maria sentiu suas pernas tremerem levemente, ela silenciosamente implorou por coragem. Vocês realmente acham que palavras bonitas vão salvar a nossa comunidade? Que um projeto de jardinagem resolverá as feridas abertas? A voz dele era como um grito cortante, quicando nas paredes do prédio ao fundo. Carlos, que observava a reação da multidão, sentiu a rachadura do medo em sua própria alma. O que mais você propõe? Continuar com a divisão e o ódio? Ele era ousado, mas o temor de uma nova rejeição paralisava seu âmago. Se unir em torno de um sonho é um primeiro passo, Maria defendeu, sua voz gustava quase inaudível, mas determinada. Um espaço comunitário pode vir a ser um lugar de cura, um símbolo do que podemos construir juntos. Um grupo de jovens à esquerda murmurou em concordância, suas expressões refletindo uma mistura de esperança e desespero. Mas a presença do líder conservador era como uma sombra avassaladora. Vocês se esquecem do passado. Ele bradou. Pessoas é o que somos, mas traiçoeiros é o que nos tornamos quando deixamos a emoção falar mais alto do que a razão. E a razão é que precisamos de liderança forte, não de idealismos inúteis. Maria sentiu uma ardência crescente nas bochechas. Não era só ela que sentia a pressão. Todos ao redor pareciam compartilhar de sua inquietude, como se a eletricidade da tensão os unisse em uma nova sinergia. Um homem mais velho, que sempre foi um dos mais tradicionais da localidade, erguera a voz. Certo, mas o que temos até agora? Precisamos mudar, mas como? O que exatamente nossa comunidade deve fazer? A multidão ficou em silêncio, o peso da pergunta pairando no ar. Uma jovem de olhos brilhantes e a voz trêmula, tomou coragem para se manifestar. Vamos começar pelo básico. Podemos criar um espaço para café e cultura. Um lugar onde todos possam compartilhar suas histórias e ouvir a do outro, mesmo as mais difíceis. As palavras saíram dela como um sopro, mas foram recebidas com um ar de otimismo cauteloso. Maria sorriu, vendo que a ideia havia ressoado. As faíscas de esperança se reavivavam. Estamos todos aqui hoje porque acreditamos no poder de transformação. Não podemos deixar que a história do medo nos impeça de também escrever um futuro de esperança e amor. As palmas começaram a surgir, unindo-se em um murmúrio crescente. O líder conservador, embora visivelmente incomodado, não se rendeu. E quem vai cuidar desse espaço? Quem vai garantir que ele não será apenas mais um lugar esquecido? A provocação era clara, mas um globo de determinação começava a brilhar nos olhos dos presentes. A cada segundo, as interações se tornavam mais intensas. O temor estava começando a se evaporar, embora fosse inegável que a resistência ainda estava lá. Maria percebeu que enquanto o passado tentava puxá-los de volta ao medo, o futuro estava chamando por eles, um futuro que eles poderiam moldar juntos. Vamos nos dividir em grupos. Ela sugeriu, seu coração pulsando de excitação. Podemos pensar em ideias, ações, e trazer para a próxima semana as nossas propostas. A multidão começou a se agitar, o calor da possibilidade começando a se espalhar como um incêndio em campo aberto. Entretanto, o líder conservador ainda permanecia, como um espectro imutável. Vocês acreditam mesmo que isso vai funcionar? Se falharem, quem será responsabilizado? Maria respirou fundo e se virou para Carlos, que a observava, seus olhos cheios de um misto de esperança e ansiedade. Não podemos nos deixar abalar pelo medo. Este é nosso momento. Mas a questão é, estamos realmente prontos para arriscar?
Uma onda de incerteza passou pela multidão, e perante aquele desafio revelador, a atmosfera eletrificou-se. As decisões estavam prestes a ser tomadas, e Maria sabia que essa conversa ainda não acabará. Os desafios estavam apenas começando, e a batalha por um futuro diferente ainda estava longe de ser ganha. O que eles estariam dispostos a arriscar? E se a corrida pela mudança exigisse mais do que esperavam? Os dias foram se passando, e a expectativa em torno do novo espaço comunitário começou a tomar forma. Maria sabia que a transformação exigiria esforço e união verdadeira, mas a esperança estava pulsando forte em seu peito. As reuniões começaram a acontecer, e pessoas de diferentes idades e histórias se sentaram juntas, compartilhando ideias como se fossem as sementes de um jardim. A praça, antes palco de discussões quentes, agora se tornará um local de aprendizado e de construção. Carlos, com um olhar renovado, contava suas experiências, abordando os erros do passado e, aos poucos, recebendo escuta. Ele se tornou um exemplo, não apenas de arrependimento, mas de determinação em reconquistar o respeito da comunidade. O próprio líder conservador, ao perceber a evolução, começou a ceder um pouco. E com isso Maria viu a divisão se desfazer, como um rio que lentamente se desvia de um obstáculo. Ainda havia desafios. Lucas, um dos jovens mais céticos, levantou a mão durante uma reunião e disse: "E se disponibilizarmos um dia para nos conhecermos melhor? Um evento onde as histórias sejam contadas sem medo." A ideia foi recebida com carinho. E assim nasceu o Dia da História, um evento que em breve uniria a vizinhança de uma forma que muitos nunca imaginaram ser possível. Maria, cheia de entusiasmo, organizou cada detalhe. Enquanto os preparativos avançavam, ela refletia sobre como tudo começara com seus pastéis na esquina da rua e como a comida era, de fato, um poderoso elo que apontava para a união. A comida sempre nos conecta, pensou, esboçando um sorriso ao imaginar as risadas ao redor de uma mesa farta. Finalmente, o dia chegou. A praça estava decorada com lanternas penduradas e mesas repletas de pratos preparados pela comunidade. Maria, de coração acelerado, observava as famílias se reunindo, e podia sentir a expectativa no ar. Carlos, agora com um novo brilho nos olhos, estava ali, disposto a contar sua história. Enquanto o evento começava, Maria tomou o microfone. "Oi, pessoal! Hoje somos todos convidados a nos conectar, a abrir nossos corações e receber todos que desejam fazer parte de algo maior", disse ela, quase em um sussurro. O murmúrio de apoio foi instantâneo. Luzes começaram a piscar ao redor, e um sentimento de união encheu a praça. Carlos se levantou, e seu coração disparava na mesma medida. "Eu quero compartilhar como a vida do outro lado pode parecer. Como eu vivi tanto tempo atrás de muros que construí, que só me deixaram mais isolado", começou ele, e os olhares se direcionaram para ele. "Mas eu encontrei um caminho para reconstruir, não só para mim, mas para nós." O ambiente estava imerso em silêncio, sendo lentamente preenchido com a sinceridade de suas palavras. Maria ficou ali, alegremente emocionada, admirando a coragem de Carlos. E ao seu redor, olhares confiantes eram trocados. Quando ele terminou, uma onda de aplausos tomou conta da praça. Maria percebeu que aqueles aplausos eram para todos ali, não apenas para Carlos. Era um reconhecimento de que cada um, de alguma forma, contribuía para essa nova história. Nos dias seguintes, a energia daquele dia ainda reverberava. As pessoas começaram a se envolver mais, criando não só um espaço físico, mas um sentimento de comunidade que nunca antes haviam experimentado. Os desafios de outrora viraram degraus para um futuro mais promissor. O Dia da História se tornou uma tradição e a união do povo, sua maior conquista. Maria olhou para a barraca de sua avó, agora reconhecida como um símbolo de persistência e amor. Era mais do que um simples lugar de comida, era agora um espaço de acolhimento e diálogo. De alguma forma, aquela esquina estava se tornando o coração pulsante da comunidade. E assim, Maria aprendeu que a vida pode ser como uma montanha-russa, com subidas e descidas, mas também com a chance de recomeçar. Cada desafio enfrentado trouxe força, e cada passo dado juntos foi um lembrete de que a mudança é mais forte quando é coletiva. A reconciliação não foi um ponto final, foi a nova linha de partida de uma jornada. A história de todos os envolvidos ressoava como uma canção de superação, e a praça agora vibrava com risos, abraços e histórias compartilhadas. A certeza ressoava em cada coração presente. Todos estavam prontos para construir, juntos, um futuro melhor. Agora, meus amigos, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que trazem transformações incríveis.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essas mensagens de esperança chegarem ainda mais longe. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. O que você aprendeu? E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. É hora de unir-se a essa corrente do bem.